Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Não me conhece ainda, não tem problema nenhum. Eu sou Amaury Oliveira e esse é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo e aproveite o nosso conteúdo de hoje. Sobre o que vamos falar hoje, Amaury? Bom, hoje nós vamos falar sobre essas três belezinhas que estão aqui. Nós vamos estar falando e mostrando tudo o que fizemos com essas três belezinhas para que elas ficassem deste jeito daqui. Elas passaram por um problema sério de vermelhidão em suas folhas. Nós detectamos o problema, corrigimos o problema, fizemos uma série de intervenções que foi do desplantio, correção do substrato, poda de raiz e replantio. Tudo isso em 3 vídeos. Esse é o terceiro e último vídeo. Já sei. Amaury, eu não vi os últimos vídeos. O que é que eu faço? Você vem aqui em cima e acessa a nossa playlist, que vão ter os 3 vídeos para que você possa assistir. Pois muito bem, hoje nós vamos falar, ou vamos terminar esse assunto, e eu espero que você aproveite este último vídeo, este último conteúdo desta trilogia. Então chega de conversa, vamos rodar a apresentação do canal e já já eu volto para conversar com você. Pronto, é bem rapidinho a apresentação, já tem essa dinâmica de eu falar, tem a apresentação de eu voltar. Pois bem, sempre que nós começamos um vídeo de fato, eu lhe faço um convite. Você poderia dar uma ajuda ao nosso canal, estaria disposto a ajudar o nosso canal a esse projeto de compartilhamento de conhecimento? Sim, então lhe agradeço muito. Como fazer isso? Você pode ajudar de várias formas, mas eu sempre peço a forma mais simples. Se possível, se inscreva em nosso canal. Basta vir aqui embaixo, clicar no botão inscreva-se, você vai estar tornando esse canal cada vez maior e mais relevante. Isso é muito importante para que a gente continue fazendo, produzindo esse conteúdo para você. Se possível, ative o sininho de notificações e se gostar do conteúdo ou do canal como um todo, deixe o seu like. Pois bem, hoje nós estamos terminando esta trilogia ou esta série de 3 vídeos que nós fizemos com muito carinho para você. Vou lhe dar uma dica, não fique pulando, segmentando o vídeo, tente assistir o vídeo na sua íntegra, porque tem muita informação e quando você sai pulando, com certeza você deixa passar informações que são extremamente importantes ou relevantes. Então, a partir de agora, vamos estar mostrando a vocês tudo o que fizemos com essas 2 plantinhas, ou com o replantio dessas 2 pequenas daqui, que foi totalmente diferente do que nós fizemos com a nossa primeira pequena, que apareceu no vídeo da semana passada, tá certo? Então vamos lá? Chega de conversa e mãos à obra. Chegue mais perto para você poder ver melhor. Bom, aqui estamos de novo para continuar a terceira parte desse vídeo. Bom, então você se lembra que nós começamos o primeiro vídeo falando sobre nutrição. Na realidade, falando sobre a deficiência nutricional que termina causando a vermelhidão nas folhas. Depois nós viemos e replantamos a nossa plantinha que está aqui no meio. E hoje, que é nosso terceiro e último vídeo, nós vamos estar limpando as raízes dessas plantinhas. Com isso, nós vamos estar fechando essa trilogia desses 3 vídeos que nós postamos ao longo das últimas semanas. Então eu espero que você aproveite os vídeos e utilize as informações que nós estamos disponibilizando aqui. Então temos essas 2 plantinhas aqui. Vamos começar por essa, onde nós vamos escolher, selecionar suas raízes que vão permanecer e aquelas que serão retiradas. O primeiro passo de nosso trabalho é exatamente esse: escolher aquelas raízes que vão ser eliminadas da planta. Só depois de escolher aquelas raízes que serão eliminadas que nós vamos dar continuidade a esse trabalho, deixando as raízes que vão permanecer, então decidindo que tipo de trabalho será feito nessas raízes. Então vamos afastar essa plantinha daqui e vamos nos concentrar nesta outra plantinha daqui.
porque é nesta plantinha que nós vamos estar trabalhando a partir de agora. Bom, então vamos começar o nosso trabalho. Dá para ver que está tudo aqui bastante molhado, porque tem chovido demais, eu já venho falando isso para vocês em algum vídeo, e hoje não é diferente. Estamos aproveitando apenas aqui um tempinho que a chuva deu uma trégua para estar fazendo esse vídeo para vocês. Vamos lá? E qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é estudar o sistema radicular de nossa planta. Vamos ver cada raiz, como é que as raízes estão agrupadas, como é que elas estão dispostas para então poder decidir o que vai ficar e o que vai sair. Nós podemos observar, por exemplo, que todas as raízes mais grossas estão concentradas aqui. Todas estão seguindo basicamente o mesmo direcionamento. Bom, antes de iniciar o vídeo, eu já dei uma desembaraçada, já destrancei algumas raízes e isso vai facilitar demais o nosso trabalho daqui para frente. Bom, então o que vamos fazer? Começar a selecionar as raízes que vão ser retiradas. E aí surge a primeira pergunta ou questionamento que todo mundo faz. Amaury, e como é que eu faço isso? Como é que eu escolho as raízes que vão permanecer e as raízes que vão ser eliminadas? Amaury, então eu vou levantar o meu Caldex até aqui. Até aqui, beleza. Então, a partir daqui, ou daqui para cima, você tem que limpar as suas raízes. Essa é a primeira dica que nós damos para esse tipo de trabalho. Então, não tenho nenhuma dúvida que esse é o maior desafio quando nós nos propomos a executar esse tipo de trabalho, que é a limpeza e poda das raízes de nossa planta. Já a parte que vai permanecer enterrada, essa já é mais fácil. Por quê? Porque ninguém vai ver, então você pode, até se for o caso, deixar as raízes como elas estão. Então, neste caso, a primeira coisa que nós vamos fazer ou devemos fazer é remover essas raízes que já estavam acima do substrato. E vocês podem ver que elas não vão agregar em nada à estética da nossa planta. Aí você fala, Amaury, mas essa raiz está saudável, é grande, é bonita. Paciência, faz parte do jogo. Nós queremos melhorar a estética da planta. Então, alguns sacrifícios devem ser feitos. Mas não se preocupe, porque ainda vai sobrar muita raiz. Lembrando que o primeiro corte é apenas para retirar a raiz, para ceifar a raiz. Depois nós vamos fazer um segundo corte, onde nós vamos aprimorar, nós vamos refinar o primeiro corte. Já que nós estamos trabalhando a estética da planta, é importante que todos os cortes sejam muito bem feitos. Então, se necessário, nós voltamos para finalizar cada corte. Olha só, aqui em cima nós temos outro conjunto de raízes. Olha só a quantidade de raízes que nós temos aqui. Todas elas estão na parte de cima. E agora, o que é que eu vou fazer? Outra raiz, e desta vez é até maior do que a primeira. O que é que acontece? Essa raiz continua acima do substrato, já estava acima do substrato. Então, o que é que eu devo fazer? Bom, eu devo cortar. Vou lembrar novamente, estamos trabalhando a estética da planta. Essa raiz não vai também agregar em nada na estética da nossa plantinha. Ao contrário, se eu permanecer com essa raiz, é capaz até do meu Caldex ficar fora de harmonia. Então, vamos cortar esse conjunto de raízes também. Notem que de vez em quando eu passo o dedo. Por quê? Para ver como está o corte, para ver se ele está rente, se tem alguma rebarba. Se for necessário, volto e refino o corte. Muito bem, então nós vamos continuar o trabalho virando a nossa plantinha. E olha só, ao virar a nossa plantinha, o que é que acontece? Nós nos deparamos novamente com raízes que estão aqui na parte superior e estão fora de contexto. Notem que todas essas raízes também estão na parte superior, ou seja, vai ficar fora do substrato. Então deixa eu separar aqui. O que é que vai acontecer? Infelizmente, nós vamos ter que remover essas raízes também. Não adianta deixar essas raízes aqui, porque senão a gente vai estar fazendo o trabalho pela metade. Aí você já fala, mas Amaury, lá vai você de novo cortar mais um pedaço de raiz. Será que vai sobrar raiz nessa planta? Vai sobrar muita raiz nessa planta, mas nós temos que fazer isso. Vamos cortando essas raízes. Não tem o que fazer. Tem que ser feita toda essa limpeza para promover o melhoramento estético
da nossa plantinha. No final, você vai ver que vale a pena. E sempre que for necessário, volte, refine os cortes, deixe bem rente ao Caldex, porque estamos trabalhando a estética da planta. Notem que, com a retirada desses dois conjuntos de raízes que estavam mais para cima, a estética de nossa planta já é outra. Já mudou sensivelmente do que era essa planta e do que ela é agora. Mas o nosso trabalho ainda não terminou, né? Fica aqui agora uma dica bem legal. Esse tipo de faca que tem esse arqueado na sua lâmina é o mais indicado para esse tipo de trabalho. Por quê? Porque a lâmina consegue entrar em alguns lugares que são mais delicados, que são mais inacessíveis. Então, usando essa faquinha, a gente consegue, de fato, promover um trabalho bem melhor e bem mais delicado em nossa planta. Então, a gente vai cortando, geralmente, raízes a gente não conseguiria cortar com uma faca de poda normal. Bom, já tiramos todas as raízes da parte de cima, da parte superior do Caldex, da parte que vai ficar desplantada. E a partir de agora a gente vai ir descendo. Então vamos partir agora para a limpeza da parte inferior das raízes. Então a partir de agora o nosso trabalho passa a ser mais seletivo. A gente vai estudar e limpar conjunto por conjunto de raiz, sempre retirando de um conjunto e passando para o outro. Dessa forma a gente não se perde e promove ou faz um trabalho melhor. Mas sempre cortando ou eliminando aquelas raízes que não serão mais necessárias. Se lembre apenas de fazer corte o mais rente possível da base da raiz. Bom, e dessa forma a gente vai praticamente concluindo esse trabalho de remoção das raízes que não vão ser aproveitadas, deixando apenas aquelas que nós vamos utilizar de alguma forma. Então, a partir de agora, nós vamos partir para o próximo passo. Bom, para iniciar os trabalhos, nós vamos precisar de quê? Alguns pedaços de isopor, como nós temos aqui. Inclusive, eu já botei até um aqui para testar. E vamos, então, estar dando continuidade. A gente corta o isopor de várias formas, né, de acordo com a necessidade, com a nossa faquinha mesmo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uns isopores triangulares. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas raízes daqui, vou puxar para fora e vou colocar o meu isopor. Esse isopor vai impedir que essa raiz retorne, tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer com esta parte de baixo. Por quê? Porque ela não é grudada aqui, eu posso tentar afastar ela um pouquinho. Então o que é que eu vou fazer? Vou posicionar meu dedo aqui embaixo, travei ela aqui com a mão, vou puxar esse conjunto de raiz para cima e vou encaixar o meu isopor aqui embaixo. Então, desta forma, eu não vou permitir que essa raiz retorne para onde ela estava. E assim eu consigo afastar ela da outra raiz que está aqui. É um joguinho de quebra-cabeça, tá? Bom, nessa parte daqui de baixo, o que é que nós podemos fazer? Bom, vou abrindo um pouco as raízes, vamos forçando devagar, mas dá para ela abrir bastante, como podemos ver aqui. E agora vou pegar um pedaço de isopor e simplesmente vou colocar para preencher esse espaço. Com calma, vou abrir um pouquinho mais, pronto, o isopor encaixou, só vou consertar o outro lado. Pronto, calma, pronto. Colocado o isopor, nós vamos manter as nossas raízes afastadas. Simples assim. É um jogo de paciência, mas com calma a gente vai colocando e afastando esse isopor. Para que serve isso? Para termos uma raiz diferenciada. E essa parte é o que nós chamamos de condução de raiz. Vamos virar um pouquinho a nossa plantinha e vamos trabalhar uma outra raiz. Essa que está aqui na parte de cima. E como é que nós vamos fazer isso? Também colocando mais um pedacinho de isopor. Simples assim. Vou puxar a raiz para cima, dá para ver que ela é bem flexível. E nesse espaço nós vamos colocar então mais o isopor. Vamos tirar ela do lugar que ela estava e vamos deixar ela mais afastada. Dessa forma eu consigo, além de afastar uma raiz da outra, dar um movimento maior no conjunto radicular da nossa pequena. E é isso que a gente quer. Lembrando sempre, todo esse trabalho é feito pensando no futuro. Então não é agora que a gente vai conseguir ver o resultado. Mas daqui a um tempo essa planta vai ficar com um sistema radicular excepcional. E desse jeito
nós já podemos ver que a gente consegue até colocar nossa plantinha de pé. Sensacional. Vamos lá, vamos continuar então. Bom, creio que nessa pequena nós já acabamos. Não há muito mais o que fazer, só no próximo replantio. Então agora nós vamos passar para nossa outra plantinha. Bom, vamos lá? Aqui está a nossa outra plantinha, dá para ver que tem bastante raízes, né? Vai dar um trabalhinho para a gente desembaraçar essas raízes todas, mas a gente com calma vai puxando uma, vai tirando outra e vamos descobrindo o que tem por aqui. Bom, aqui nesse canto dá para ver que eu vou ter um pouquinho de trabalho, vou ter que retirar todas essas raízes daqui, até porque eu estou vendo um ponto cheio de substrato e eu não quero que esse substrato permaneça nesse lugar. Bom, esse é o ponto que eu falei que está cheio de substrato. Eu simplesmente vou começar a cortar nossas raízes. Essa daqui está mole, está podre. Mas aqui dentro eu tenho outras raízes que eu preciso tirar. Então o que eu vou fazer? Vou começar a simplesmente eliminar essas raízes. Essa faca é ideal para esse tipo de coisa. Por quê? Porque ela vai a alguns lugares que a minha faca de poda normal teria dificuldade em alcançar. Bom, corto aqui um primeiro conjunto. Vou cortar mais. Lembrando que essas fendas geralmente ficam cheias de substrato, e isso é um problema. Vou ter que tirar essa outra raiz daqui, vou também cortar ela, elimino, não vou precisar que ela permaneça aqui. Com um pouquinho de calma, puxo a maior, libero a que eu cortei e simplesmente vamos retirar a que foi cortada. Puxo uma para o lado, a que foi cortada eu puxo, um pouquinho de força aqui, pronto, saiu. Aqui está a raiz, vamos eliminar. E dá para ver que aqui dentro realmente tem bastante raiz. Vamos cortar essa outra daqui, que está me atrapalhando também. Vamos cortar ela. Vamos retirar ela também, não vai me servir para nada. Puxo. Tem mais raízes aqui dentro, então eu vou ter que continuar cortando. Gente, eu faço isso para quê? Porque eu não quero que esse substrato permaneça aqui dentro. Por quê? Porque vai me trazer dor de cabeça. Olha só a quantidade de substrato que eu consigo tirar daqui de dentro. E esse substrato geralmente vai ficar sempre úmido. E ficando úmido eu posso ter problemas com fungos ou até mesmo bactérias. Então eu prefiro retirar as raízes que crescem nessas fendas. Tá certo? Muito bem, nesse ponto daqui nós vamos dar uma analisada e veja bem, eu tenho uma série de raízes que estão trançadas. Uma passa por cima, uma passa por baixo. Então nós vamos tentar retirar essas raízes ou destrançar. Tem que botar um pouquinho de força mesmo, mas é importante tirar essa raiz que está aqui por baixo. Vamos puxando, pronto, tiramos a raiz, pronto. Destrançamos a raiz, deixamos ela livre. Por quê? Porque essas raízes mais grossas podem estrangular essas mais finas. E agora eu simplesmente vou retirar essa raiz porque não vai meter serventia alguma. Bom, aqui embaixo tem uma série de raízes também, vamos ter que tirar. Mais uma vez, instrumento correto facilita muito o trabalho, tá vendo? A faquinha chega lá sem problemas. Retiramos mais um pouco das raízes. Aqui tem bastante raiz para tirar, viu, gente? Vai dar trabalho. Vamos lá? Vamos tentar puxar um pouco mais. Vou tirar essa daqui também. Vou puxar. Muita raiz, muito substrato aqui dentro. Vou tirar desse outro lado essa outra raiz. Dá um corte, pronto. Puxa essa raiz para fora. Já veio até com substrato. Eu vou tentar abrir aqui o máximo possível para estar limpando essa cavidade e tá deixando realmente sem nenhum substrato aqui dentro. Já que a gente vai suspender o Caldex, então é necessário que a gente abra as raízes, tá vendo? Não tenha medo não, pode abrir que não há problema nenhum. Eu vou abrindo, vou destrançando, vou abrindo, algumas raízes quebram, mas eu preciso ter acesso ao meio da planta, tá vendo? Olha só quanto substrato tem aqui dentro. Vou ter que tirar essas raizinhas daqui todas, não tem jeito. Então, vamos tirar, vamos puxando e vamos tirando. Não vai ter jeito. Bom, aqui já dá para ver como ficou nossa plantinha, né? Tirei todas aquelas raízes, né? Dá para ver que tinha bastante espaços preenchidos com substrato. Tirei tudo, ficou bem mais limpo, ficou bem mais harmônico. E agora esse lado está pronto, porém a gente tem que ficar meio que de olho nas outras partes também. A gente tem que ir fazendo devagar. Olha só, vamos virar ela aqui um pouquinho. E aqui nós já vamos nos deparar novamente com novas situações, tá vendo? Olha só a quantidade de raiz que tem para a gente tirar. E algumas raízes continuam fora de contexto. Então essas raízes nós vamos ter que retirar. Vamos começar com essa daqui.
totalmente fora de contexto. Primeiro corte para remoção, segundo corte para acertar ou para deixar mais bonito, mais bem acabado. Isso aí eu já falei várias vezes para vocês, mas sempre a gente lembra que é para vocês sempre terem um pouco mais de cuidado, né? O pessoal pensa, mas é só um corte. Não, não é bem assim não, tá bom? Bom, aqui estamos nós mais uma vez, né? Lembrando que já é outro dia, né? Nós não conseguimos terminar de fazer a limpeza nas nossas raízes ontem e estamos aqui hoje para prosseguir com esse trabalho. Bom, aqui está a nossa pequena, nós já fizemos, ou já começamos a fazer a limpeza de suas raízes, dá para ver aqui, inclusive ela está até com um botãozinho floral aqui abrindo, né? Já tem algumas florezinhas que estão abrindo, né? Essa é a Swallow, é uma matriz para exposição. Vamos lá, então deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês. Desse lado daqui, a limpeza já está praticamente concluída. Né? Nós já limpamos toda essa área daqui, conseguimos expor todas as raízes que estavam escondidas nesta área. Vocês devem se lembrar de como é que estava isso daqui, ou esse emaranhado de raízes. Vamos continuar a fazer a limpeza e vamos dar aqui uma dica bem importante. Você veja que nos conjuntos de raízes, geralmente sempre elas estão para baixo. Quando elas encontram o fundo do vaso e não tem mais para onde ir, é normal que a gente encontre raízes como essa aqui, ou conjunto de raízes como este daqui. O que é que tem essa raiz, Amaury? Essa raiz está no sentido contrário, ela está voltada para cima. Então, todas essas raízes que estão voltadas para cima devem ser retiradas. Por quê? Ela vai embolar isso daqui tudo novamente, porque a tendência dela natural é descer. Então a gente vai pegar sempre esses conjuntos de raízes que estão voltados para cima e vamos também retirar. Simples assim. Como fizemos com essa daqui. Geralmente raízes que também se voltam para dentro, nós também retiramos, tá? Então aqui tem mais um conjunto, vai ser retirado. E dessa forma a gente vai limpando as nossas raízes, né? Fazer aqui, como eu sempre falo, um acabamento nesse corte. Estamos trabalhando a estética da planta e a estética significa que a gente tem que fazer esse tipo de corte. Então aqui de novo. E dessa forma a gente vai continuando a limpar as nossas raízes. Tá vendo? Ó, tem essa pequenininha, a gente vem e tira. Bom, eu vou estar virando a pequena para a gente então continuar. O que eu queria mostrar neste caso aqui de fato era essa raiz daqui. Então agora nós podemos virar ela e continuar a fazer o mesmo trabalho aqui neste outro lado. Então vamos lá. Bom, desse lado, o que é que acontece? Está aqui o nosso caudex, está aqui o meu sistema radicular. Eu tenho duas raízes a priori, tenho esta e tenho esta, que não vai adiantar nada, são duas raízes, dois conjuntos finos, tá bom? Que na verdade só vai atrapalhar a estética da planta. Nesse caso, a maioria a gente faz o que? Retira, né? Tem gente que realmente não gosta, tem gente que, puxa, Mauri, corta as plantas todas, isso e aquilo. Então, retiramos mais uma raiz. Essa daqui, a mesma coisa, tá, gente? Vai ser removida. Opa! Foi removida. E agora nós vamos fazer o que? Vamos melhorar esse corte, né? Como sempre fazemos e já mostramos para vocês várias vezes. Então, eu venho aqui para estar refinando este corte. A mesma coisa vai ser feito nesse daqui. Sempre que você for trabalhar a estética de sua planta, você tem que se preocupar com esse acabamento que você vai dar nos cortes. Bom, já posso ver aqui que esse pedaço ficou bem mais harmônico. O que é que a gente vai fazer agora? Continuar a retirar as raízes que não são importantes para mim. E nós temos aqui embaixo ainda bastante raízes que podem ser removidas ou retiradas. Muito bem, então chegamos na parte mais caótica da planta, que é essa parte de baixo, onde tem muitas raízes, elas ficam muito trançadas e às vezes a gente termina se perdendo.
Aí vai a dica, tá? Raízes como essa daqui, por exemplo, né? A gente sempre tende a separar. Sempre é bom a gente separar, tá, gente? Ó, vou trabalhar este conjunto daqui, esta raiz. Veja quanta ramificação nessas raízes nós temos. Então eu tenho que limpar. No máximo eu vou deixar uma bifurcação. Essa é a melhor dica que eu posso dar para vocês. Assim vocês não se perdem. Então todas essas raízes fininhas daqui, ó, você vai simplesmente tirar. Vai retirar todas, tá bom? E é isso que nós vamos fazer e voltar para mostrar a vocês. Então depois de limpa, como é que nossa raiz ficou? Assim. Bem mais limpa, apenas as raízes principais. Mantive uma bifurcação nesse galho, nesse daqui também ficou uma bifurcação aqui, e por enquanto é isso. Se precisar, eu termino cortando outro pedaço desse galho. Então vamos partir agora para outra parte da raiz. Essa daqui também está muito emaranhada, então o que nós vamos fazer é promover uma limpeza, tirar esse excesso todo que nós temos aqui. Então todo esse excesso vai ter que sair daqui, senão a gente não consegue fazer essa limpeza de modo correto ou de modo satisfatório. Vamos lá? Vou cortar e vou mostrar a vocês. Olha só quanta raiz tem aqui, gente. Isso aqui tudo tem que sair. Então a gente vai começando a tirar. Quando você vai limpando, você vai ter uma visão melhor desses conjuntos de raízes. Neste caso, eu vou tirar essas raízes que estão saindo daqui, de dentro dessa raiz. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Então, vou tirar primeiro essas raízes que estão aqui dentro. Por quê? Porque elas vão me atrapalhar com certeza. Então, são as primeiras raízes que vão sair deste conjunto. Ó, vamos tirando. Já fiz aqui a retirada das raízes, mas eu vou precisar fazer o quê? Exatamente, refinar os meus cortes. Estamos trabalhando com a estética da planta. Então, não adianta simplesmente fazer o corte de qualquer jeito, não é verdade? A gente tem que fazer o corte, ó, e depois vir acertando este corte para ficar uma coisa mais bonita. Futuramente, essas cicatrizes ficam praticamente que imperceptíveis. Olha só como ficou limpo aqui. Bom, e foi assim que a nossa pequena ficou depois de ter as suas raízes devidamente limpas, né? Nós retiramos a maioria das ramificações da raiz que não iam ajudar muito, né? Algumas raízes, até como essa daqui do fundo, foi cortada inteira. Aqui também nós tivemos uma outra raiz que nós cortamos ela praticamente inteira. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos estar agora aplicando em todos esses cortes antifúngico, né? Nós já borrifamos ela com a solução diluída e agora nós vamos simplesmente estar colocando nesses cortes. Ah, Mauri, mas o corte já não está fresco, não tem problema nenhum. Ela vai absorver do mesmo jeito pela sua casca. Praticamente a gente vai passar em todos os lugares onde foram promovidos ou feitos esses cortes. Outro detalhe importante, essa plantinha, ao ser replantada, ela não vai receber nenhum tipo de rega, tá? Vai ficar mais ou menos aí uma semana sem ser regada. A Mauri, mas se ela já estava fora do substrato uma semana, vai ficar então 2 semanas sem ser molhada? Vai. Qual é o segredo? Qual seria o detalhe, né? O detalhe é que o substrato estará úmido. Então vou passando o antifúngico em nossa pequena e logo logo eu volto para a gente estar fazendo então o replantio dessas plantinhas. Eu achei bem interessante mostrar para vocês que mesmo essas plantinhas estando fora do substrato há exatamente 7 dias, né, estão completando uma semana fora do substrato, ainda assim nós temos flores abertas em ambas as plantas. Isso mostra o quanto essas plantinhas são de fato bem resistentes, bem resilientes. Então a gente pensa às vezes que não pode ficar fora do substrato, ela vai morrer, ela vai murchar, ela vai secar, de jeito nenhum. E a maior prova está aqui.
Aqui está mais uma vez, conforme eu falei para você, todas as três estão florindo, né? Significa que o inverno está chegando ao fim e a gente está cada dia mais próximo da primavera. Bom, então vamos partir para o replantio dessas pequenas. Bom, voltamos mais uma vez, né? Desta vez para estar mostrando para vocês como será feito o nosso replantio, a preparação do substrato para plantarmos as nossas duas plantias, tanto aquela quanto essa daqui. Então vamos lá, vamos aprender ou vamos ver como nós fazemos isso aqui? Venha comigo. Bom, é um processo bem simples. Em um vaso eu tenho apenas o substrato, nesse caso daqui é um ouro negro com base, ou a base dele é fibra e pó de coco, mas tem um pouco ainda de pinos, mas a maioria é fibra e pó de coco. O que é que nós vamos fazer então? Vou fazer uma cama com esse substrato. Então vou botar a camada de baixo com esse substrato. Esses são potes de, se eu não me engano, 8 litros. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar uma camada de Fusion. Então vamos colocar aqui um pouco de Fusion, né? Lá embaixo, na minha primeira camada, ok? Tranquilo, até aí, sem nenhum problema. Mais uma camada de substrato. Primeira camada de Fusion, segunda camada nós vamos usar o Polyblend, tá? Que é como se fosse, na verdade, um cote. Então, vamos espalhar ele bem espalhadinho, bem bonitinho. Mais um pouquinho. Pronto. Segunda camada com Polyblend. A gente lembra que todos esses adubos, caso você necessite ou você queira, nós temos em nossa loja à sua disposição em embalagem de 250 gramas, meio quilo, 1 quilo, enfim. Ah, Mauri, onde fica a loja? No www.salvadoradenium.com.br. Primeira camada, Fusion. Segunda camada, Polyblend. Terceira camada, Fusion novamente. Fósforo, na fonte de fósforo muito boa, rica em mais micronutrientes. Então, na verdade, termina sendo melhor do que o superfosfato simples. Eu costumo dizer que é um superfosfato turbinado. Acabei a minha segunda camada. O que é que eu vou fazer agora? Mais uma camada de Polyblend, que é um adubo de liberação lenta, né? Daqui. Pronto. Acabei a minha segunda camada com Polyblend. Vamos cobrir. A maioria eu posso usar o Osmocote ou Polyblend em cima do substrato, botar ele aqui em cima. Poder até que você pode fazer isso. Não é o indicado. Por quê? Porque alguns desses nutrientes, como por exemplo nitrogênio, ele vai volatilizar, ou seja, a grosso modo, ele vai evaporar, digamos assim, e você vai perder esse nutriente para o ar. Bom, agora aqui chega um pulo do gato, na última camada, ok? E vamos aprender que pulo do gato é esse? Vou botar aqui a câmera mais perto, para que a gente possa, então, estar vendo e ou aprendendo. Qual é o pulo do gato? Agora, nesta última camada, o que é que eu vou fazer? Eu vou estar colocando o Polyblend. A Mauri, não é muito adubo não? Na verdade não, por conta do tamanho do vaso, tá? Então, para o tamanho do vaso, ele comporta essa quantidade de adubo. E agora, Mauri, nós vamos estar utilizando o super fosfato, o super simples em pó. Olha que beleza. Então, qual foi a diferença? Nós não tínhamos usado ainda o super fosfato ou o fósforo em pó. E aqui agora a gente está utilizando. E por que eu coloco o pó sempre na parte superior? Porque diferentemente dos outros adubos
que são granulados e permanecem mais parados, né? Principalmente o fósforo, que não consegue andar por todo o substrato. Quando eu coloco ele aqui em cima, ele é bem fininho, com as réguas ele começa a descer e termina então ficando por toda a extensão do meu substrato. Bom, antes de efetuar o replantio propriamente dito, eu vou dar uma outra informação. Nós podemos ver que a planta de trás nós plantamos em um pote cuia, e essas duas plantas nós escolhemos potes maiores, potes na verdade de 8 litros. Então o que acontece? Essas duas plantas eu quero que o seu sistema radicular se desenvolva verticalmente, ou seja, ela vai descer pelo vaso. Já aquela lá de trás, eu não quero que ela desça mais as suas raízes, eu só quero que ela se espalhe no fundo do vaso. Então, o que acontece? A escolha do vaso vai influenciar ou vai estar diretamente ligado à forma com que as suas raízes vão crescer. Isso é informação bem importante e lhe garanto que vai ser bem útil para você em algum momento. Então, o que é importante nesse momento do replantio? O posicionamento que você quer que a sua planta tenha. Então, essa plantinha eu vou plantar ela um pouco mais à esquerda do meu vaso, né? O seu emaranhado de raízes vai ficar mais para a minha direita, né? Então ela vai ficar nessa posição daqui. Então, com a planta posicionada, eu simplesmente vou estar colocando substrato. Nada demais. Aqui tem outro pequeno truque que nós já vamos mostrar para vocês. Também é um truque que vale bem a pena, posso lhe garantir. Então estou colocando substrato. Esse substrato na parte de cima, vocês podem ver que está seco, não está molhado, não está úmido, né? Também não está adubado. Isso tem uma razão bem simples, eu não quero que as raízes estejam em contato direto com o adubo. Por quê? Porque nós não queremos causar queimadura nessas raízes, certo? Bom, vamos lá. Qual é a dica, qual é este outro pulo do gato? A maioria praticamente se enterrou a planta da mesma forma que ela estava, é verdade, né? Mas ainda assim já estaria de bom tamanho porque a gente fez aquele trabalho de separação das raízes. O que é que eu faço? Sempre depois do replantio, depois de colocar o substrato, eu puxo a minha plantinha até a altura que eu quero que ela fique, porque desta forma, o que acontece? Eu estou esticando as suas raízes. Bom, então já conseguimos plantar ou replantar duas de nossas plantinhas e vamos partir para a terceira. Porém, essa terceira aqui já vai ser um pouquinho diferente das demais. Nesta nós não vamos fazer nenhum tipo de afastamento de raiz. Quer dizer, talvez só nessas laterais daqui. Vamos lá? Bom, como nós falamos e mostramos, todas as raízes, né, receberam antifúngico. Essa plantinha já tem 5 dias que está fora do substrato, né, e agora chegou a hora de replantar essa pequena. Nada demais, nada diferente do que nós já fizemos com as outras duas. Mas nós vamos estar simplesmente suspendendo essa plantinha ao máximo para deixar apenas as pontas de suas raízes enterradas. Então vamos ter que colocar um pouco mais de substrato aqui para poder fazer esse trabalho. Então vamos lá? Já coloquei um pouco mais de substrato e agora simplesmente a gente vai posicionar a nossa pequena. A maioria e as raízes que você ia afastar, na realidade eu resolvi não mexer nisso desta vez, tá? A gente vai estar fazendo na próximo replantio dela, a gente vai mexer nessas raízes. Por enquanto, nós vamos deixar suas raízes simplesmente do jeito que estão. Então é simplesmente vir colocando o substrato. Então eu vou empurrar o substrato nos buracos, né? Apesar de não fazer condução, essa raiz daqui eu vou dar uma afastada. Simplesmente puxando ela um pouco para frente. E vamos
assim, completando nossa plantinha com bastante substrato. Nós podemos notar que a gente não tirou tanto essa pequena do substrato, ou seja, não suspendemos tanto ela, mas suspendemos o que dava. Por quê? Porque essa plantinha estava no pote cuia, então seu desenvolvimento radicular não foi muito profundo, não tinha muito que tirar ela do substrato, tá certo? Mas o que é que acontece? A base do Caudex, praticamente, nós tiramos do substrato, tá? Então a base do Caudex era exatamente essa parte daqui, o que está daqui para baixo são raízes. Diferentemente desta outra plantinha daqui, que nós praticamente suspendemos bem mais, né? E realmente dá para ver que não existe mais nenhuma parte do seu Caudex enterrado. Isso traz um benefício muito grande. Por quê? Porque em casos de podridão, geralmente vão acontecer nas raízes e não vai atingir o meu Caudex. Obviamente que você tem que estar atento. Caso aconteça isso, basta você cortar um pedaço da raiz que foi atingida, ou se for uma podridão mais severa, amputar uma raiz, tá bom? Por quê? Porque o seu Caudex já não está encostado no substrato. Com o plantio dessa nossa última plantinha, que é essa daqui, nós podemos dar essa trilogia como encerrada, né? Nós replantamos essas plantinhas, corrigimos a sua adubação, caprichando até um pouco mais na parte de fósforo. Lembrando que se você não assistiu os outros 2 vídeos, eu vou deixar os linkzinhos aqui para que você possa assistir. Então assista, porque está bem interessante, tem muita informação sobre o que causa essas folhas vermelhas que estão aqui, tá vendo? Então, se você está vendo essas folhas amareladas, mas com bordas avermelhadas e quer saber o que é, basta clicar nos links que você vai ter acesso a esse tipo ou a esta informação. Bom, e dessa forma chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que as informações tenham sido úteis para você. Bom, passamos por alguns probleminhas de percurso, perdemos o áudio do nosso vídeo durante um bom trecho, tivemos que fazer uma dublagem, uma coisa meio improvisada, você deve ter percebido, mas o que importa é que o vídeo está sendo entregue para que você possa assistir e assimilar as informações que nele estão contidas. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes eu queria agradecer a você que assistiu ao vídeo todo, que não saiu pulando as partes, que divulgou em suas redes sociais e indicou um amigo, isso é muito importante para o canal. Sempre pedimos uma ajuda ao final e ao início de todos os vídeos. Você está disposto a ajudar? Lhe agradeço demais. E como ajudar? Existem várias formas de ajudar e eu sempre peço a mais fácil, a mais simples. Inscreva-se em nosso canal, isso ajuda demais. Se possível, ative o sininho de notificações e se gostou do conteúdo, deixe o seu like. Bom, então creio que seja isso. Nós vamos ficando por aqui. Como sempre, desejamos beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços e a quem é guloso, como eu, como essas plantinhas e como você, nós desejamos muitos beijos e abraços. Nos encontraremos em breve aqui no canal, no lançamento de mais um vídeo ou em uma de nossas lives. Bom, vou ficando por aqui, mas como sempre antes, nós indicamos alguns filmes para que você assista. E hoje não vai ser diferente, eu vou indicar esses 2 filmezinhos que eu vou deixar aqui. Em um deles nós vamos estar mostrando toda esta trilogia, né, esses 3 vídeos que nós mostramos aqui, e no outro nós vamos estar mostrando sobre enraizamento de galhos em bromélia. O pessoal gosta muito de enraizar os galhos e às vezes tem algumas dúvidas. Bom, vou ficando por aqui mais uma vez. Tchau, tchau e até a próxima.